jovens estará aqui ministrando a palavra do Senhor, né? Os nossos corações. O Senhor já tem falado conosco, já tem ministrado o nosso coração. Agora o Senhor estará falando conosco mais uma vez através da vida do teu servo. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor. Deus e Pai, nós oramos neste momento pela vida do teu servo, o cooperador Inácio, que estará, ó Deus, ministrando a tua palavra, Senhor, poderosa aos nossos corações. Estamos aqui sedentos a ouvir a tua palavra, Senhor. Nos dê sabedoria a compreendermos a tua palavra, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de eu começar a ministração da palavra de Deus, eu tenho que primeiramente contar um livramento de Deus que Deus tem feito na minha vida. Essa semana, a gente parece que quando a gente coloca a semana de propósito de oração, o inimigo ele fica nervoso, ele fica furioso, né, irmãos? Mas o Senhor ele tem nos livrado a todo momento, a todo tempo. A mãos do Senhor Jesus tem nos guardado. E estava eu trabalhando nesta semana, como os irmãos sabem, eu trabalho na linha de montagem e eu monto motor de carro. E são pesados os motores. E o rapaz tem que colocar com guincho. Ele vem com guincho, coloca o motor. Eu coloco a mão por debaixo do motor assim para travar. Eu não vejo o parafuso, né? Eu tenho que procurar o parafuso com o dedo e travar. Depois eu tenho a alavanca aqui que eu puxo e eu travo os parafusos ali. Em questão de minutos, irmão, segundos. Não tem um minuto, que é segundos. Eu tenho que fazer cada coisa, então é rápido. E nesta que eu estava fazendo, terminei ali o primeiro motor onde eu estava e já me direcionei para o próximo motor. A hora que eu chego no próximo motor, eu fazendo ali minha montagem normal, o rapaz esqueceu de tirar o guincho, o rapaz que estava atrás. E a linha lá não para, irmãos. A linha ela tem o tempo, deu o tempo, ela vai andar. E nesse tempo que ele foi andar, o Pareto fez um barulho assim e o cara ficou tão desesperado que ele não sabia o que fazer. Porque o motor é pesado, não tem como segurar, são 200 a 300 quilos o motor. Então ele não teve como segurar aquele motor. E aí ele ficou, eu acho que ele ficou tão assustado que ele não soube o que fazer. Ele não conseguiu puxar a corda, que tem uma corda de emergência, que a linha para na hora. E ele ficou ali e eu estava atrás. E de repente ele travou, nem um grito ele deu para me alertar, né? Mas aí eu falei assim, aí eu assim despercebido e de repente um rapaz aparece ali, creio que Deus enviou aquele rapaz, ele pega e puxa a corda. E aquele motor cai. Bum! Na hora que eu vi o rapaz pulando para puxar a corda, eu pulei. A hora que eu pulei, o motor caiu, irmãos. E aquele motor, como ele está no guindaste, ele ia fazer assim, ó. Se não parasse a linha, ia me pegar em cheio, irmãos. E só Deus sabe o que iria acontecer com a minha vida. E ali foi um livramento de Deus para a minha vida. Eu agradeço a Deus, porque Ele cuida da gente no mínimos detalhes. E a todo momento Ele está cuidando das nossas vidas. Eu agradeço a Deus por esse livramento e por todas as outras coisas mais que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Eu gostaria, irmãos, de trazer uma ministração aqui, onde o Senhor ministrou o meu coração. É uma passagem bem conhecida pelos irmãos, vou falar para os irmãos que eu já tinha meditado nessa passagem, e comecei a meditar em casa, e eu comecei o livro de Marcos, e o Senhor não falava, e aí numa semana o Senhor falou comigo, e eu comecei a meditar nessa passagem, e eu lembro que uma semana o pastor veio e trouxe essa passagem. Eu falei, Jesus, agora estreitou aqui para mim. Mas graças a Deus o Senhor ele revela a sua palavra para nós, né, irmãos? E a palavra de Deus ela é viva e fala aos nossos corações a todo momento, amém? A palavra de Deus ela se encontra em Lucas, no capítulo 8, do versículo 40. Lucas, do capítulo 8, versículo 40. É uma passagem que vai falar sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Essa mesma passagem, irmãos, nós vamos encontrar também em Marcos. Nós iremos acompanhar esses dois Marcos, Evangelho Marcos e também Lucas, né? Mas vamos fazer a leitura aqui em Lucas, que vai falar assim, capítulo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Rogasse que entrasse em sua casa, né? Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão.
Depois lá no capítulo 49, irmãos. 49 fala assim: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. Amém, irmãos? Aqui nessa passagem aqui nós vamos ver já as atitudes de Jairo, que eu gostaria de meditar com os irmãos. Jairo, ele vai tomar uma das atitudes aqui, no primeiro versículo dessa passagem, nós vamos ver uma atitude de Jairo, que por muitas das vezes eu meditando, eu não tomaria. Mas olhando e observando essa passagem, eu pude ver que atitude linda em que Jairo, ele tomou. A Bíblia vai falar que Jesus voltou e a multidão o recebeu, porque o estavam esperando. Estavam esperando. Amém? E logo em seguida já chega Jairo e ali se prostra aos pés de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus fala que Jairo, ele tinha uma filha que estava à beira da morte. Ela estava nos seus últimos minutos de vida. Não é verdade? E eu comecei a meditar nisso e me pus no lugar e falei assim: se fosse eu, no momento onde os médicos, Jairo, como ele era um príncipe da sinagoga, ele deveria ter recurso ali, médicos, e ali ele deveria ter sido desenganado pelos médicos falando que a sua filha já ia morrer. E a sua filha chega num ponto de que ela já está à beira da morte, está nos últimos fôlegos de vida, nós vamos ver aqui. Só que aí, a atitude que ele toma me chama muita atenção, porque eu me colocando no lugar, eu peguei e falei assim: imagine se é o meu filho, nos últimos minutos de vida, eu sei que é os últimos minutos de vida dele, eu vou querer passar os últimos minutos de vida ao lado do meu filho. É os últimos minutos de vida dele. Fica até bonito falar, né? For nós pensarmos lá, ele passou o último minuto de vida com os filhos dele. Os últimos minutos. E Jairo estava onde? Nos últimos minutos de vida. Ele foi na beira do mar. E lá na beira do mar ele estava esperando quem? Jesus. Ele estava esperando Jesus, então quer dizer, nos últimos minutos de vida da filha dele, ele estava esperando Jesus na beira do mar. Por que ele estava esperando Jesus na beira do mar, irmãos? Jesus, como fala aqui que Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. E como um príncipe da sinagoga, Jesus, ele ensinava nas sinagogas. E ali nós podemos ver uma passagem também de um homem da mão mirrada. Ele tinha a mão mirrada e ele estava na sinagoga e Jesus operou um milagre ali. Então eu creio que ele não somente ouviu, porque ali saía em toda as cidades circunvizinhas o que Jesus fazia e o que Jesus operava, né? Então ele pôde também contemplar e ver o milagre de Jesus. Mas não para por aí, irmãos. Aí Jairo, ele esperando, já sabendo que a tua filha já está no último minuto de vida, Jairo, ele chega ali e a primeira atitude que ele tem quando ele vê Jesus é se jogar aos pés de Jesus. Quando ele se joga aos pés de Jesus, ele se humilha aos pés de Jesus, irmãos. Quando ele se humilha aos pés de Jesus, nós vemos aqui uma atitude muito linda, que há muito tempo eu não compreendia o que era se humilhar. Eu não compreendia, eu posso dizer a verdade, irmãos, eu não compreendia o que era se humilhar aos pés de Jesus. Porque eu vivi, na minha infância, na minha adolescência, uma vida de humilhação. Eu fui humilhado por parentes, eu fui humilhado por pai, por mãe, eu fui humilhado por pessoas mais próximas. Mas só que a humilhação que o mundo dá para nós não é como a gente se humilhar aos pés de Jesus. Quando nós se humilhamos ao homem, a primeira oportunidade que ele tem, ele vai te machucar. Assim foi na minha vida. Na primeira oportunidade que eu tive, onde eu me humilhei, pedi ajuda a um próximo que seria o meu pai, na primeira oportunidade ele me humilhou. Na primeira oportunidade, ele, a minha madrasta, depois meu sogro. E aquela humilhação, irmãos, trouxe para o meu coração, eu afastado dos caminhos do Senhor, me trouxe uma ira tão grande no meu coração, irmãos. Então quer dizer, eu aprendo que se humilhar ali às pessoas, ao homem, isso traz morte espiritual para a nossa vida. Nós temos que nos humilhar no lugar certo, que é na presença e nos pés de Jesus. Porque na presença e nos pés de Jesus, nós temos o quê? Quando a gente se humilha aos pés de Jesus, nós vemos o milagre de Deus na nossa casa. Nós vemos Deus operando em nossa casa. É isso que o Senhor Jesus ele faz em nossa vida. Mas para Jairo chegar a se humilhar aos pés de Jesus, ele teve que passar pelo que, irmãos? Ele era um príncipe da sinagoga. Ele como se fosse um pastor de uma igreja onde ele ensinava, onde ali eram mantidas todas as tradições judaicas. E nenhum judeu se prostra perante outro homem, pelas tradições judaicas.
Eles se prostram, sim, aí ele fazendo isso, ele tinha que passar por muito falatório. Imagina as pessoas falando, além dele ter deixado a sua filha, deixado coisa, ele vai até Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus, e ali ele tem que passar por um preconceito. É assim nas nossas vidas. Foi assim na minha vida. Quando eu cheguei para voltar, quando eu vim na casa do Senhor Jesus e aceitei a Jesus, muitos lá fora falavam, o que você está fazendo na igreja? Tinha amigos que me chamavam para sair como jovem, tinha amigos que faziam isso, aquilo que você está fazendo? Chamavam até de que eu estava, como a gíria fala, careta aí, está indo para a igreja. Eu fui. Muitos falavam. Eu creio que não sei se todos aqui cresceram na casa do Senhor Jesus, mas foi assim. Nós temos que passar por isso. Mas nós vemos que a atitude de Jairo, quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele reconhece a divindade de Deus. Ele conhece aqui, quando ele faz essa atitude de se humilhar aos pés de Deus, ele sabe a divindade e a soberania de Jesus. E ali em 1 Pedro, do capítulo 5, do versículo 6, fala assim, ó, se humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente de Deus, que ao seu tempo vos exaltará. Então o que eu aprendo com isso? Quando a gente se humilha aos pés de Jesus, quando a gente se humilha aos pés de Deus, o que ele fala? Ao seu tempo ele nos exalta. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Então é na palavra de Deus que nós temos que confiar e crer. É em Jesus que nós devemos nos humilhar e nos colocar. Essa atitude de Jairo foi muito bonita. Mas ainda, irmãos, ele mesmo se colocando aos pés de Jesus, vendo ele prostrado, ele deixando a sua filha e indo até Jesus, ele teve que ter muita paciência. Por que ele teve que ter paciência, irmãos? Porque ali, ó, olha só, e a multidão apertava a multidão, então Jesus ele não podia correr. E Jesus ele não podia ir apressadamente até a casa de Jairo. Ele teve que ir conforme a multidão o oprimia. E quando ele começa a andar e Jairo estava do lado dele, andando ao lado dele, Jairo ele não podia correr, então ele permaneceu ao lado de Jesus. E aí de repente Jesus para. Ele com aquela urgência que a sua filha está e Jesus para, começa a olhar para o lado, ele olha para o outro e pergunta, quem me tocou? Eita. Imagine só, irmãos, ele perguntando, quem me tocou? Aí chega uma mulher tremenda e fala, fui eu que te toquei. E a mulher começa a contar todo o seu testemunho para Jesus. Imagine só, ele teve que ter uma paciência, porque até a mulher contar todo o seu testemunho e tal, e mesmo aí, ele teve que ter essa paciência de saber esperar. Outra coisa que eu vejo aqui, que o Senhor me ensina nessa palavra. Irmãos, vamos colocar aqui como um parâmetro aos nossos olhos, aos nossos ver. A filha de Jairo, ela estava com alguns minutos de vida. Alguns minutos de vida. Aquela mulher do fluxo de sangue, vamos colocar assim, quem teria a maior urgência? É verdade. Quem teria a maior urgência? Ao nosso ver. Quem teria a maior urgência? Era a mulher do fluxo de sangue ou aquela menina que já tinha nos seus últimos minutos de vida? Ao nosso ver, aquela menina teria mais, mas nós não enxergamos como Jesus ele enxerga. Nós não entendemos como Jesus ele trabalha em nossas vidas. Por muitas vezes nós achamos que nossa bênção não vai chegar nunca. Mas a bênção que ele tem para mim e para a tua vida está determinado o tempo e vai chegar, irmãos. Aleluia. Ele vai chegar. Eu creio nisso. Aleluia. Porque Deus ele não tarda. Ele age na hora e no momento certo. Ao nosso ver, essa mulher do fluxo de sangue não estava com tanta urgência quanto a menina que estava para morrer. Não é verdade? E aí mesmo assim, Jairo ali do lado de Jesus. Do lado de Jesus. É algo que me chama a atenção. É verdade. Por mais que o seu milagre, a sua resposta, a tua bênção não chegue, permaneça do lado de Jesus. É do lado de Jesus que nós vamos ver a resposta para a tua vida. É do lado de Jesus que teu filho vai ser libertado, a tua casa, a tua família, o teu pai, a tua mãe. É do lado de Jesus, irmãos. Deus ele pede para que eu e vocês permanecemos do lado dele. Por mais que a tua bênção não chegue, por mais que a resposta não chegue, permaneça do lado de Jesus, assim como Jairo ele foi. E Jairo aqui do lado de Jesus ainda não para por aí. Imagine só um rapaz tocando do lado dele falando assim, ó, não incomode o mestre. A sua filha já está morta. Ei, imagine alguém falando para você os teus sonhos, o teu ministério, a tua vida já não tem mais chance. Você é um perdedor. Imagine só uma pessoa fazendo isso.
estava fazendo isso com o Jairo desistiu, ele saiu ali do lado de Jesus e foi correndo para ver sua filha. Ele não saiu do lado de Jesus, ele permaneceu do lado de Jesus. Isso é uma atitude muito linda, que por muitas das vezes, se fosse em nossas vidas, se nós formos olhar, minha filha morreu, eu ia sair correndo. Eu quero ver minha filha, eu quero ver meu filho, mas não, ele estava do lado do Altíssimo, poderoso, o único que podia entrar com autoridade e poder dentro da casa dele. Ele creu, ele acreditou nisso. E ele manteve do lado de Jesus. Isso é uma coisa que nos chama muita atenção, irmãos. Chama muita atenção porque um filho era sua filha única, diz aqui nessa passagem. É uma atitude muito bonita, irmãos, é permanecer do lado de Jesus. É não sair da presença de Jesus. Por muitas vezes parece que Jesus não entra com a resposta do milagre, mas Jairo sabia que a resposta do milagre para sua casa estava em Jesus Cristo. Não saia do lado de Jesus, irmãos. Não saia, não desista, por mais que a situação seja adversa na tua vida. Por mais que os problemas, a dificuldade diga que não. Nós servimos a um Deus poderoso que entra com a resposta para a tua casa, irmãos. É esse Deus que nós servimos, é esse Jesus que está aqui no nosso meio. É esse Jesus que opera na minha vida, na minha casa, na tua casa. E vai entrar com a resposta no tempo e na hora e no momento certo. Aleluia. Aí, irmãos, imagine só um homem que era letrado, que era conhecedor das leis de Deus. Ele teve que se humilhar, se jogar ali aos pés de Jesus. Ele teve ali, irmãos, eu vejo isso na minha vida. Imagine só, se fosse com um filho meu, eu não ia suportar, eu não iria aguentar se não fosse Jesus Cristo. Mas com essa palavra me ensina que permanecer na presença de Deus, permanecer do lado de Deus, não é em vão. Não é em vão a sua luta, a sua batalha que você está aqui hoje lutando, batalhando, não é em vão. É só nós permanecermos do lado de Jesus. E Jesus, ele diz para mim e para você nesta noite aqui, como ele disse para Jairo, mesmo que a situação seja diversa, mesmo que a situação diga não para você, irmãos, a palavra de Deus fala assim: não temas, somente crê e será salva. Aleluia. Sabe o que eu aprendo quando Jesus ele fala será salvo? Algo que precisa de salvação, irmãos. O que precisa de salvação? Aquilo que precisa de um socorro, não é verdade? Só precisa de salvação aquilo que precisa de um socorro, aquilo que está perdido. Isso precisa de uma salvação. E nós sabemos que as nossas forças, por muitas vezes, não temos força para salvar. Não temos nenhuma. Mas Jesus, ele tem a força e o poder em suas mãos para salvar, para restaurar a tua vida, para libertar a tua casa. Ele tem, aleluia, para trazer o teu pai e a tua mãe para as casas do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus que ele diz para você nessa noite? Que ele tem todo o poder e autoridade na sua mão para trazer tudo aquilo que foi perdido, para restaurar teu ministério, para libertar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Ele tem o poder em tuas mãos. Apenas ele pede para mim e para você nesta noite: somente crê. Somente crê que ele entrará com as providências na tua casa, irmãos. Oh, Santo Deus maravilhoso. Aleluias. Eu posso dizer aos irmãos, que eu não... Aqui, essa é a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Essa é a mensagem que o Senhor tem colocado para que eu trouxesse à igreja, para que nós podemos aqui estar, todos nós, firmes ao lado de Jesus. Não abandonar Jesus a qualquer adversidade. Por muitas vezes, qualquer coisinha nós deixamos de ir para a igreja de Deus. Às vezes por uma dor de cabeça, nós deixamos Jesus e vamos dormir. Jairo, ele deixou a sua filha quase morta. Aleluia. E foi aos pés do Salvador. Aleluia. Então eu aprendo que é na presença de Jesus. Se você tem uma enfermidade, se você tem algum problema, se você tem algum parente, se tem alguém desviado do caminho do Senhor Jesus, é na presença de Jesus que nós vamos alcançar a vitória. É na presença de Jesus, irmãos. Mas Jesus, ele pede para mim e para você nesta noite: somente não tema. Primeira coisa, não tema. Porque o inimigo, ele vai tentar contra as nossas vidas.
Esse não temas é algo que o Senhor já nos dá um alerta. Não tema aquilo que o inimigo vai falar para as suas vidas. Não tema aquilo que o inimigo está querendo armar ou fazer para que você seja derrubado. Não tema. É a primeira coisa que Jesus nos alerta. A outra ele fala assim: crê somente. Creia em Jesus, que Jesus ele pode, que ele entra e será salvo. Aleluia. Essa é a palavra de Deus que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E se você, irmãos, nesta noite recebeu esta palavra, se você tem essa convicção de que Jesus pode entrar na tua casa, se você tem a convicção que Jesus ele vai agir na tua vida, agora nesta noite o pastor irá orar pela tua vida. O pastor irá aqui orar para que Jesus venha e opere na tua vida no tempo e na hora dele. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé neste momento. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós cremos nesse Deus poderoso, irmãos, não é? Qual é a nossa petição diante de Deus? O que nós estamos precisando? Qual é a oração que estamos colocando diante do Senhor? Aleluia! Podemos ver hoje que é o melhor lugar que nós temos que estar, é do lado do Senhor. Aleluia! É do lado do Senhor que nós recebemos a cura. É do lado do Senhor que o milagre acontece. É do lado do Senhor que a família é restaurada. É do lado do Senhor que vidas chegam diante da casa do Senhor. O segredo está em estarmos do lado de Deus, independente da adversidade, do problema, da circunstância, mesmo que as coisas ao nosso lado já tenham praticamente se perdido, as nossas perspectivas já se foram, mas para Deus é apenas um momento de Ele operar um milagre. Talvez você precise de um milagre hoje. Talvez você precise de um renovo hoje, de uma restauração, de um avivamento. Talvez você tenha colocado a Deus uma oração e hoje, perante o céu, aquilo que é concordado sobre a terra, há uma resposta de Deus ao nosso coração. O que você precisa esta noite? O que a tua casa precisa? O que a tua esposa, o teu filho, o teu marido, o que precisa? Nós sabemos que Deus ele pode. Aleluia. Eu gostaria de orar esta noite pela tua vida, pela tua causa. O Senhor é aquele que nos visita, como já foi louvado aqui, no quarto com Deus. O Deus ele se manifesta. Nós pedimos a Ele, Ele se responde diante de nós. Vamos orar neste momento. Se tem alguém entre nós que queira receber uma oração, eu creio que Deus ele pode mudar. Aleluia. Porque Jairo não desistiu. É verdade. Ele já chegou aos pés de Jesus com as coisas difíceis. E mesmo assim as coisas pioraram, mas ainda ele continuou na mesma posição, crendo. E Jesus está aqui esta noite para operar um milagre. Se você... Mas Senhor, mas eu já sei que pode acontecer. Não. Depende de uma atitude apenas. A atitude de fé. A Bíblia fala que Deus ele se inclina quando há uma atitude de fé. Amém? Vamos orar neste momento. Quantos crê? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, porque cremos que o Senhor é o dono da vida, que o Senhor é o dono do milagre, que somente em Ti receberemos o milagre necessário da nossa alma, da circunstância. Ó Deus, opera sobre nós, Senhor, sobre estas vidas, os propósitos do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, entre as crianças, entre os adolescentes, os jovens, entre os servos e as servas do Senhor. A Tua palavra dirigida nesta noite é uma palavra de ânimo, é uma palavra de encorajamento, que vale a pena andar do Teu lado, Senhor, que está na Tua presença, que o milagre vai acontecer no Teu tempo. Em nome de Jesus, aleluia, ora o Senhor. Restaura, renova, opera milagre, Senhor. Entra, Senhor, na causa, Senhor. Faça a Tua obra, Senhor. E tudo aquilo que filhos nossos está investindo. Ó Deus amado e amado, nós sabemos que cai por terra porque o autor da vida está chegando. Porque o Todo-Poderoso está no caminho. E quando Ele está no caminho, o milagre vai acontecendo. E quando Ele está no caminho, aleluia.
Entra na causa, Senhor. Opera, Senhor. Dá livramento. Opera milagres, opera maravilhas, porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor é o Senhor. Ó Deus, eu oro para que o Senhor venha abençoar a cada vida aqui esta noite. Para que o Senhor possa operar milagres. E que vidas venham testificar do milagre. Que vidas venham testificar de cura. Aleluia. Aleluia. O Senhor é o dono da vida, ó Pai. Não há nada impossível para Ti. Nós servimos a um Deus vivo, poderoso. Aleluia. Aquele que tem poder. Aquele que pode fazer um milagre na minha casa, na minha família, na vida dos meus irmãos. Aleluia. O Senhor é aquele que dá livramento. O Senhor é aquele que cura enfermidade. O Senhor é aquele que coloca de pé o caído, que restaura. O Senhor é aquele que traz de volta o que andam perdidos. Aleluia. E assim nós oramos, Senhor. Orando e crendo. Crendo que o Senhor operou hoje milagres. Que o Senhor hoje, pelo poder da Tua palavra, pela concordância de fé dos irmãos, ó Pai, o Senhor já tem decretado vitória na vida de muitos, conforme a necessidade. Ó Deus, sabemos que em cada causa, Senhor, o Senhor já está agindo. Mesmo que ainda não chegou na minha vida, mas está chegando na vida do meu irmão. Eu sei que o Deus que opera no meu irmão, opera na minha vida, que dá libertação na minha vida. Independente da hora, mas eu sei que vai chegar para mim também. Aleluia. Basta apenas andarmos do Teu lado e veremos a glória e o mover do Senhor sobrenatural. Ó Deus, prepara a obra sobre esta igreja, sobre os Teus filhos, sobre a família na casa do Senhor, meu Pai. Eu oro para que o Senhor possa operar sinais e maravilhas no meio de nós. Abençoe a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.